Alguma vez já aconteceu de um simples pensamento fazer o coração disparar? Ou de uma lembrança trazer uma sensação física bem real? Hoje a gente vai mergulhar no campo que desvenda exatamente esses mistérios, a psicobiologia. É a ciência que conecta nosso cérebro com todo o nosso universo de emoções e ações. Para começar, vamos pensar numa experiência que todo mundo, de um jeito ou de outro, já viveu. Sabe essa sensação? O frio na barriga, o coração que parece que vai sair pela boca? Isso é a psicobiologia em ação, acontecendo em tempo real. É a maior prova de que a nossa mente e o nosso corpo não são coisas separadas. Um pensamento, algo abstrato, causa uma reação física super concreta. E é exatamente essa ponte que a gente vai atravessar hoje. Pode parecer meio óbvio que mente e corpo estão ligados, mas, olha, nem sempre a ciência pensou assim. Durante séculos, a mente e o corpo foram tratados como dois universos completamente diferentes. Era como se a psicologia e a biologia fossem vizinhas de porta que simplesmente não se conversavam. E aí que entra a psicobiologia, sabe? Ela é a ponte que finalmente uniu esses dois mundos. Ela veio para mostrar que não existe uma divisão de verdade. O que existe é uma conversa constante entre a nossa biologia e a nossa mente. Afinal de contas, não dá para ter pensamento sem um cérebro por trás, né? E o mais interessante é que, embora o nome psicobiologia seja até que novo, essa busca para entender a conexão entre mente e corpo é uma jornada, muito antiga, cheia de debates e descobertas que mudaram tudo. Tudo começou lá no século XVII com Descartes, que basicamente construiu um muro entre mente e corpo. Mas, aos poucos, esse muro começou a cair. Darwin chegou e mostrou que nossa mente e nosso corpo evoluíram de mãos dadas. Depois, Wundt levou a mente para o laboratório, provando que dava para estudá-la cientificamente. E aí, em 1949, o livro de D.O. Hebb foi a peça que faltava, consolidando a psicobiologia como a ciência que a gente conhece hoje. Ok, agora que a gente já passeou pela história, vamos mergulhar na arquitetura da mente. Para entender como o cérebro cria tudo o que a gente é, precisamos conhecer seus tijolinhos, os blocos de construção fundamentais. E vamos começar com um número que é, difícil até de imaginar. 100 bilhões. Esse é o número de neurônios que temos no cérebro. Cada um deles é uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco e super complexo que, quando montado, cria a nossa consciência, nossas memórias, nossos sonhos, tudo. E aqui está o nosso protagonista, o neurônio. Ele é a célula mensageira do nosso sistema nervoso. Pensa nele como um carteiro super eficiente. A missão dele é uma só: se comunicar, levando informações para lá e para cá na velocidade de um pensamento. E essa comunicação toda acontece no processo de 3 etapas bem simples. Primeiro, os dendritos, que funcionam como antenas, recebem o sinal. Depois, o axônio transmite essa informação como um pulso elétrico. E por último, os botões terminais liberam substâncias químicas para passar mensagem para o próximo neurônio. Parece simples, mas é a base de tudo que a gente pensa e faz. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Esses bilhões de neurônios não trabalham sozinhos. Eles formam uma rede imensa, o sistema nervoso. É como se fosse o sistema de comunicação do corpo, com 2 grandes divisões: o sistema nervoso central, que é o nosso centro de comando, cérebro e medula espinhal, e o periférico, que são todos os fios que conectam esse centro de comando com o resto do corpo. Com todo esse conhecimento da arquitetura do cérebro em mãos, os cientistas conseguem explorar a relação entre o cérebro e o comportamento de vários ângulos diferentes. A psicobiologia, então, se divide em várias áreas especializadas e cada uma tem um foco bem específico. E olha só como o campo é vasto. Tem gente especializada em psicofarmacologia, que estuda como os remédios afetam o nosso cérebro, e outros em neurociência cognitiva, que investigam como os pensamentos nascem. Cada um desses ramos dá pra gente uma peça diferente desse quebra-cabeça. Para ficar mais claro, vamos comparar 2 dessas áreas. A neuropsicologia, por exemplo, tenta entender como uma lesão no cérebro pode mudar a personalidade ou as habilidades de uma pessoa, geralmente analisando casos individuais fascinantes. Já a psicofarmacologia usa experimentos super controlados para descobrir exatamente como uma substância química pode alterar nosso humor ou nosso comportamento. E aqui a gente vê o poder disso na prática. Esse é um trechinho do caso do Sr. R. A neuropsicologia não só identificou os problemas que a lesão cerebral causou, mas também ajudou a guiá-lo para uma nova carreira, arquitetura, onde as novas habilidades dele podiam brilhar. É a ciência transformando vidas de um jeito muito concreto. O caso do Sr. R mostra o impacto na vida de uma pessoa. Mas e para todos nós? Qual é a importância maior disso? O que significa que a nossa biologia e a nossa psicologia estejam tão ligadas assim?
A grande lição, a grande sacada é esta. Nosso corpo não é só uma máquina que carrega nosso cérebro por aí. O nosso cérebro é a tela onde cada pensamento, cada memória e cada emoção são pintados. É a base de tudo que faz a gente ser gente. Entender essa conexão nos ajuda a responder algumas das perguntas mais profundas sobre nós mesmos. Por que a gente lembra de algumas coisas e esquece outras? De onde vêm as emoções? O que de fato acontece no cérebro durante uma depressão? A psicobiologia nos dá as ferramentas para investigar tudo isso. E vamos fechar com uma pergunta que meio que vira o jogo. A gente sabe que o cérebro molda a mente. Mas até que ponto o contrário também é verdade? Será que a nossa mente, com seus pensamentos, foco e experiências, pode realmente remodelar a estrutura física do nosso cérebro? Essa é uma ideia poderosa que pode mudar o jeito que a gente vive.